Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a este canal. Eu me chamo Max Anderson e hoje nós falaremos sobre morte cerebral no nosso Perguntas e Respostas. A pergunta é: desligar os aparelhos após a morte cerebral é como eutanásia? Bem interessante essa pergunta. Muitas vezes nós pensamos, tem uma pessoa hospitalizada, já em estado terminal, e é constatada pelos médicos com morte cerebral. E aí? Aquela pessoa, o espírito ainda está ali, o corpo ainda está funcionando. Será que às vezes tem muitas brigas, inclusive noticiadas, de a família autorizar o desligamento dos aparelhos e o outro lado da família não autoriza, porque considera que a pessoa está viva ainda? É bem confuso, digamos assim, resolver este impasse, porque depende de cada pessoa. Se nós pararmos para pensar, qual é o estado do espírito nesta situação? Um corpo doente, estado terminal, ainda vital, o espírito não está ali, muitas vezes, o espírito não está preso àquele corpo e ele só consegue se desvencilhar do corpo após a constatação da morte. Muitas vezes, não se pode generalizar. Por quê? Em alguns casos, o espírito já não está mais no corpo. E o corpo só funciona unicamente através da energia vital. É o que mantém os órgãos funcionando. É só isto. E até em alguns livros relatam que, inclusive em acidentes trágicos, como por exemplo a queda de um avião, o acidente de um carro, e até nesses tipos de tragédia, para que não exista o choque para o espírito no momento que vai se acontecer. Só esperar o ônibus passar. Que vai se acontecer o acidente, o fato em si. Muitas vezes o espírito já se desligou do corpo. Isso através de uma ajuda espiritual, através dos espíritos que estão envolvidos naquela tragédia. Eles podem ajudar no desenlace do espírito ainda saudável, para que não aconteça o choque para o espírito. Então muitas vezes acontece o acidente, o corpo vira nada, o espírito surge e recobra a consciência sem compreender o que aconteceu, sem sofrimento, sem dor. Isso como queda de aviões, que se tem, acidentes de carro. Muitos desses momentos acontecem isso. E na morte, no caso da morte cerebral, ela se dá da mesma forma. Existe ali uma ajuda, onde o espírito às vezes não está mais naquele corpo. Aquele corpo é como uma roupa que nós deixamos de usar, ele não está mais ali. Então o espírito é retirado ali, fica apenas, porque a medicina é o nosso guia. Se a medicina não existe mais, ocorreu a morte cerebral e pode se desligar o aparelho porque não tem volta, é questão de tempo até o restante da vitalidade se extinguir. Então, neste momento, o espírito já não está ali. E até tem um ditado que diz que não se cai uma folha neste mundo sem que Deus permita. Se acontecer desta forma, é uma libertação para o espírito, é um ensinamento para o espírito e também para a família. Não pensem que quando se tem uma pessoa doente em casa, a prova ou a expiação é unicamente daquela pessoa. Não, é de todas as pessoas envolvidas. Então,
aquelas pessoas que estão ali, os parentes, os familiares que estão nessa situação, ajudando, né, recorrendo a um médico, a outro, são pessoas que estão passando também por essa prova, né, de colaborar com a expiação daquele indivíduo. Então ninguém está assim à toa ou está ali por acaso. Ninguém. E este momento onde existe a morte cerebral, ali, aquilo também é um ensinamento para aquelas pessoas que lutaram até o fim. Mas no momento que a medicina prova e justifica que não tem mais o que se fazer, né, que os parentes tomem as medidas necessárias a partir dali, é o que eles devem fazer. Tá? Mas não é uma eutanásia, não é digamos assim, uma morte, até que mais traga essa sensação de quem está autorizando isso a contragosto e que está matando o indivíduo. Não acontece isso. Não acontece. É a mesma coisa para animais. Quando se faz a eutanásia dos animais, não se deve carregar a culpa de fazer, né, tal ato, porque é o necessário. Se não tem como, né, reverter o quadro e deixar o animal sofrendo por um pouco mais de tempo de vida, não é, então podemos dizer que não é cristão uma atitude dessas, só para manter o animal ali, para dizer que está vivo, né? Então se toma as medidas, né, conforme a orientação dos especialistas, para o melhor do indivíduo. Isso não se trata apenas, né, da morte cerebral, mas pensamos de uma outra forma na questão de saúde, uma saúde bem debilitada. Deve-se prestar todos os recursos possíveis, até onde é possível. Onde se é possível, se presta os recursos. Mas no momento que não é mais possível, se deve dar a liberdade para o espírito. Não se deve querer prender, sendo que não tem como. Já ouvi muitas pessoas dizendo que pessoas que perderam entes queridos, que tinham eles doentes, acamados, sofrendo, e as pessoas queriam que as pessoas não tivessem falecido, ficassem ali mais tempo, porque eram boas, porque elas gostavam delas. Ok, mas aí nós temos o primeiro parâmetro, que é nós estar gostando, ou sempre, né, no caso, sempre gostar daquela pessoa, aquela pessoa também gostar da gente, mas qual é o melhor a ser feito? São coisas diferentes. Manter aquela pessoa ali, se fosse, né, se nós pudéssemos decidir o que fazer, nós mantemos aquela pessoa acamada e doente ali para ficar mais tempo conosco, seria um ato de egoísmo, porque o espírito está preso naquele corpo, sofrendo. Para o espírito isto não é bom. O espírito está ali pagando as provas, né, espiando o que é necessário, e ele precisa da libertação do corpo. Então até às vezes quando a pessoa falece na situação, as pessoas ficam presas nisso. O espírito já se libertou das algemas da carne. Por que ficar depois disso ainda chamando, querendo prender? Não devia ter ido, não devia ter falecido, poderia ter ficado mais. Mas o espírito já está liberto, já está bem. O corpo está doente. O corpo já não é mais aproveitável. Por mais que ainda exista o amor, o amor não se rompe por causa do falecimento. Ele continua. Mas eu nunca mais vou ver. Bom, depende. É possível ver. Não como antes, claro, mas é possível. É possível reencontrar. É possível sentir. É possível matar a saudade. Com espaços de tempos maiores. Sim, mas é possível. E no final, todos se encontram, não é? Dependendo, claro, da vida de cada um. Não adianta ter gostado muito, por exemplo, da sua mãe, ter
amado de paixão, ela também teve amado, aí depois que ela falece, você vira um criminoso, um vida louca, né? Que por mais que exista amor entre ambos, o reencontro é um pouco menos provável, porque cada um vai para caminhos diferentes. Imagina só, hoje, vamos usar o exemplo aqui da pessoa que teve morte cerebral, né? A família lá, né, enterrou a pessoa, tal, daí se tinha lá um filho que gostava muito desse indivíduo, se passou aí 20, 30, 40, 50 anos, tá? E nesses 50 anos, a pessoa teve uma conduta correta, ao desencarnar, provavelmente pode vir a encontrar esse indivíduo, né? Porque também depende do grau de elevação do que desencarnou primeiro. Às vezes o espírito está progrediu muito, nós não podemos ir até ele, mas ele pode vir até nós no plano espiritual. Existem essas limitações de transição, tá certo? Então, em questão, a morte cerebral é isto. Não precisa ter receio, ou será que eu fiz mal, será que eu fiz bem? Se segue as orientações dos médicos, não existe como reverter o quadro, né? O espírito cumpriu a sua prova, a família digamos assim, lidou com a situação da melhor forma possível, então dê continuidade à vida aqui e à vida espiritual, certo? Então, de forma resumida é isso, tá? O assunto dá para se estender bastante, mas para compreender seria isto. Tá bom, pessoal? Então, até um próximo vídeo. Até mais!